Muita gente vai para a área de desenvolvimento por uma de duas razões. Ou porque a pessoa ouviu falar que dava dinheiro, que é uma realidade mais recente, assim, né, real na área. Ou porque a pessoa realmente ela se interessou ali por programação. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e sejam bem-vindos ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos e que também aborda negócio e tech. Hoje eu vim na Bolha Dev, né? E eu trouxe uma das figuras mais polêmicas e mais influentes da Que Bolha isso? Dev. Não é, Castilho? Como assim? É ele que é conhecido na Bolha Dev como coproduto. Eu mesmo. Castilho, tudo bem com Nem tão você? polvo às vezes. Tudo Povo. tranquilo. Então tá bom. Hoje a gente vai falar, você que deu play aqui no nosso podcast. Hoje o episódio é um pouco... Hoje a gente vai estar na bolha dev. Então calma, você que é de produto, porque hoje a gente tá em um ambiente... Ok? Então vamos ter calma. Ambiente levemente hostil. Isso, estamos num ambiente meio chorume, já diria Amanda e Vinho. Então vamos nos comportar. Porque os devs tendem a não gostar muito do pessoal de produto, certo, Castilho? Ou não? Cara, assim, vou te dizer que não é que a gente não goste do pessoal de produto, mas às vezes é uma relação meio contenciosa. No final, eu acho que isso. Eu vou dizer que, assim, em termos de carreira, eu sou hoje em dia bem mais um gerente do que um dev em boa parte do tempo. Então acaba que eu não sou tão enviesado nessa discussão quanto pode parecer, assim, tipo, às vezes o dev ele vai ter realmente um certo preciosismo ali em relação a achar que tipo as coisas têm que ser feitas de um determinado jeito e às vezes as restrições em relação ao desenvolvimento do produto, até em relação a negócios, elas não permitem isso e às vezes isso gera um certo atrito e nem sempre quer dizer que o dev está certo em relação a isso, mas da mesma forma, assim, eu acho que muitas vezes até por uma questão de desconhecimento, assim, e por causa das mazelas, vamos colocar assim, do dia a dia mesmo, acaba que a pessoa do lado de produto tem que assumir um pouco o papel do chato ali, que puxa as coisas para acontecerem mais rápido, mais eficientemente, o que obviamente vai sempre gerar algum atrito aí. Então, assim, gostaria antes de tudo de deixar claro que eu não estou vindo aqui para ser um inimigo das pessoas de produto, mas, assim, de fato é uma relação que vão acontecer certos atritos e eu diria que dos dois lados você saber lidar com isso é importante. Ótimo. Então, é isso. Ótima mensagem de paz que Castilho traz nesse episódio. A gente vai abordar, o Castilho, aqui no episódio, um tweet que você fez, que me chamou a atenção, que eu gostei, dentre vários que você faz, que eu tô ali acompanhando, que abre aspas, a real a cultura do meio de tech é muito diferente da cultura corporativa padrão. Muitas vezes PMs, POs e mais várias siglas só existem em corp porque os devs não sabem se comunicar com os chefes e os chefes não querem lidar com os devs. Aí botam um peão no meio de campo. Eu incentivo dev a aprenderem pelo menos um pouco de produto em grande parte, porque eu acredito que essas funções são totalmente elimináveis se os devs tomarem interesse por algo fora do código e aprenderem a conversar com humanos não devs. Achei maravilhoso essa parte. E nas vezes em que consegui trabalhar assim, as coisas fluíram muito melhor para todos os envolvidos. Infelizmente, a maioria se recusa. Fecha aspas. E aí eu faço uma pergunta bem direta, que por que existe essa percepção de que devs não sabem se comunicar com pessoas que não são devs? E se isso é um estereótipo ou uma realidade? Assim, porque existe aquela coisa do dev... Eu compreendo que existe dev que não gosta de interação humana. Né? Ok. Mas tem devs que demonstram um interesse, até de algumas maneiras de forma exagerada. Então, acredito que não seja uma regra, né? Todo dev... Com certeza não é uma regra. Então, aí só pra gente
Isso é um estereótipo ou uma realidade? Da onde que vem essa percepção? Eu diria que é um estereótipo, mas como boa parte dos estereótipos é um estereótipo com algum fundo de verdade, assim, tipo... E, no geral, o que eu percebo é que, assim, muita gente vai para a área de desenvolvimento por uma de duas razões. Ou porque a pessoa ouviu falar que dava dinheiro, que é uma realidade mais recente, assim, na real, na área, ou porque a pessoa realmente ela se interessou ali por programação e muitas vezes isso era um caminho que permitia que pessoas que não se adequavam tão bem socialmente conseguissem ter ali uma profissão que não ia exigir tanto delas de, tipo, estarem, assim, em contato constante. Não é aquela profissão onde você tá o tempo todo conversando com outras pessoas, onde, de certa forma, até o seu trabalho é você conversar com outras pessoas e muitas vezes até você fazê-las gostarem de você. É... Então, assim, quando eu falo que é um estereótipo com fundo de verdade, eu falo por isso. Eu acho que, tipo, muita gente no meio dev foi parar nessa área porque justamente era uma área que tem essa exigência menor. Mas se você tem uma habilidade técnica boa, muitas vezes vai ser mais relaxado o ponto em relação até à postura. Eu tenho algumas histórias até em relação a isso. Tipo, tem uma amiga minha que ela trabalhou muito tempo no mercado financeiro. Não vou falar qual a empresa aqui para não expor ninguém, mas ela falava que, assim, todo mundo da empresa tinha que trabalhar de social, exceto os devs. Isso gerava uma certa revolta, assim. Então ela falava que, tipo, às vezes o pessoal de outras áreas ficava, nossa, que absurdo aquele pessoal. Não tinha, eu vi um cara de bermuda hoje aqui, nossa. Tipo, então, eu tô falando isso mais porque é isso, sabe? Não é que, tipo, sei lá, o dev, no geral, existe alguma regra de ele não saber conviver com os outros, mas muita gente vai parar no meio dev porque é um meio que ele é muitas vezes mais amigável a pessoas que não têm tanta facilidade com esse ponto da adequação social. Que eu diria que é uma coisa que influencia na escolha de muita gente ir para esse caminho e é uma coisa que me influenciou na escolha de ir para esse caminho, por exemplo. Então, assim, no geral, o que acaba acontecendo é que o dev, assim, na média, vamos colocar assim, ele vai ser uma pessoa que ele não tem esse aspecto da sociabilidade tão desenvolvido. Eu acho que, especialmente aqui no Brasil, isso costuma ser um pouco... Você colocar como se fosse um certo choque no meio da empresa, porque a gente é uma cultura onde as pessoas precisam estar muito constantemente adivinhando o que os outros estão pensando. É esperado que você, tipo, primeiro, é quase que socialmente aceito que as pessoas não falem o que elas pensam, o que elas sentem, e é esperado que os outros adivinhem sem que as pessoas digam isso, assim. Então, acaba que, tipo, isso acaba gerando uma dificuldade, tanto nos devs, assim, que, mais uma vez, não são todos, mas nesses devs que são menos socialmente aptos, e gera uma dificuldade também nas pessoas que vão trabalhar junto com eles, porque eles não cumprem exatamente as expectativas que as pessoas têm em relação aos outros. Então é uma situação interpessoal já meio complicada. Mais uma vez, na média, obviamente, existem devs que são exceções, existem pessoas que não se encaixam dentro desse padrão. O Taito é uma exceção. Eu quero fazer essa menção aqui, porque ele vai ouvir esse episódio e eu quero deixar bem claro que o Taito é uma exceção. O Taito é uma criatura, sempre encontro ele nos eventos. Isso, o Taito é uma exceção e ele ama muito o Globoplay. E aí, partindo para um outro ponto, quando eu li esse tweet, me veio várias perguntas, foi por que na sua visão, na sua perspectiva, por que muitos devs parecem ser resistentes a desenvolverem essas habilidades além do código? Porque eu tô ali na bolha dev, porque eu gosto, Sim. Eu me divirto ali na bolha dev, somente CLT versus PJ. Tem um senso de humor meio esquisito. Isso, é meio caótico, mas é engraçado, tem uns baits bacanas, mas eu não vejo muito falando sobre essas habilidades além do código. É muito os debates de tipo back versus front, o que seria full stack, sabe, essas coisas, e não vai muito além do código. Eu acho que tem vários fatores para isso.
Um deles é que, assim, muitas vezes quem movimenta, de fato, a bolha dev é gente mais nova, assim, tipo... então acaba que muitas vezes você tá vendo ali pessoas que elas estão ou acabaram de começar a carreira ou ainda estão buscando se inserir, estão buscando a primeira vaga, isso é muito comum. Então essas pessoas não vão ter nenhum contexto para uma discussão mais pautada em questões de produto, por exemplo. Mas eu acho que isso também tem um problema em relação a como as empresas elas acolhem o dev de certa forma, assim, quando o dev chega nelas. E parte do problema já leva justamente ao que eu falei ali, assim, que tem muita empresa onde o dev é visto como um executor apenas. O dev é visto apenas como uma pessoa que ela vai pegar tarefas ali e ela vai resolver e meio que a empresa não quer muitas vezes nem saber o que tem por trás daquilo, ou então, tipo, vai ter uma pessoa ali com a maior senioridade que vai ficar meio como ponto de contato entre produto e desenvolvimento, e essa pessoa é meio que esperado que ela explique tudo o que está acontecendo, o resto das pessoas são vistas quase que só como executores. Então eu acho que acaba sendo meio que um sintoma disso também, de certa forma, no sentido de que a pessoa que ela vai desenvolver, muitas vezes todo o contexto em torno dela, ele é colocado como se a parte de produto, ela não tem nada a ver com o dev. A parte de produto, ela é algo que você tem uma classe de pessoas selecionada ali para pensar naquilo, e o dev em si, ele nem deve se preocupar. Assim, é meio que chegam tarefas prontas para você e você nem pensa em tipo, para que isso serve, por que isso está fazendo daquele jeito. Não, a tarefa chegou daquele jeito porque ela chegou daquele jeito, você só tem que fazer. E aí eu acho que isso é uma coisa que meio que cria um ciclo vicioso, de certa forma, porque muitas vezes as pessoas já são recebidas dessa forma, o ambiente já é estruturado dessa forma, então a pessoa também não tem uma motivação muito grande para tomar interesse, a pessoa não tem uma motivação muito grande para ir atrás ou de entender melhor o que está acontecendo ali. Porque para ela é meio que tipo, tudo já chega meio pronto e tá bom, então é isso que eu faço. E aí a pessoa não toma nenhum interesse maior no que tem ali por trás daquilo. Isso é interessante. E como que podemos criar um ambiente onde os desenvolvedores se sintam mais confortáveis em assumir responsabilidades além do código, ou que se sintam confortáveis em participar de algumas reuniões fora dele, fora plane. Eu já cheguei a orientar e fazia isso algumas das vezes, puxar aquele dev que tem como você perceber o dev que ele está a fim de saber mais além do código, e aquele dev que ele não quer, ele só me dá a task aqui que eu vou codar, eu vou colocar em produção, me paga o meu dinheiro e é isso, é nóis. Mas tem aquele dev que nas reuniões você percebe que ele faz uma pergunta, ele faz uma outra pergunta que vai muito além do código, que pega de surpresa o PM, o PO. Então eu costumava trazer esse dev para uma reunião com CX, com marketing, com diretores e tal, para ele entender um pouco como que é a pressão. Você acha que esse tipo de ação seria uma boa, ou quais seriam as outras formas de criar um ambiente? Com toda certeza, eu concordo 100% com esse tipo de ação. Eu acho que se você tem um ambiente onde já tem uma estrutura mais separada, de fato, esse pode ser um caminho para você começar a inserir mais os devs nessa parte. Mas uma outra coisa que eu acho que aí é mais plausível quando você está realmente construindo uma empresa, quando você chega em um lugar que não está tão estruturado, é de você meio que já colocar isso como uma expectativa dentro daquela empresa, sabe? Que, tipo, o dev, ele não é mais só uma parte passiva ali, ele vai estar participando ativamente da construção. Não quer dizer que o dev vai precisar ter uma formação em produto ali, que ele vai precisar fazer user research, ou ele vai precisar conseguir, tipo, ter conhecimento de frameworks de produto ali, mas é muito mais você mudar, assim, essa participação do desenvolvedor no processo de um papel passivo para um papel ativo. Você tratar o desenvolvedor mais como uma pessoa que não só vai receber ali, tipo, uma demanda já especificada, mas você colocar o desenvolvedor como uma pessoa que vai estar pensando conjuntamente. Eu acho que, tipo,
Isso não é necessário de ser feito em todos os passos do processo de produto, assim, obviamente você pode ter situações ali onde não faria sentido o desenvolvedor estar presente, mas para mim o ponto principal disso é que tem algum ponto em que a forma que o produto em si ele vai ser especificado, ela começa a ser dependente de características técnicas e até de implementações anteriores. Tem coisas assim, um exemplo que eu sempre dou para o pessoal na Kumbuka, que é a minha empresa, assim, é que tipo, tem várias tarefas que se você só deixa pessoas que elas não têm nenhum contato de fato com a parte técnica, elas meio que chegarem na ideia ali do produto, ou da feature, ou do que quer que seja, você muitas vezes vai chegar em uma coisa que, beleza, do ponto de vista do usuário é super legal, mas você poderia ter uma coisa que seria, digamos assim, 95% tão legal quanto, mas que a complexidade para você executar isso cai 50%. Assim, o tempo para você executar cai 50%. Então, no final, o aprendizado que você tem, por você entregar isso mais rápido, acaba se pagando, porque você pode iterar em cima disso, você pode construir em cima disso. Muitas vezes o que eu vejo muitas empresas, elas acabam tendo, por exemplo, ideias assim de features que são muito legais do ponto de vista do usuário, mas por você não ter uma visão técnica ali na hora em que você está ideando, você acaba com coisas que demoram para entregar, perdem o prazo, você acaba com tipo um processo de entrega lento, porque você começa a colocar cada vez mais camadas de validação, onde tipo muitas vezes uma pessoa de produto tem que ficar vendo o que foi entregue, vendo se está de acordo, pedindo alterações, assim por diante. Tudo isso são coisas onde eu vejo que os devs poderiam ter um papel muito mais ativo e que eu acho que economiza muita dor de cabeça de todo mundo, porque tanta pessoa de produto, ela deixa de precisar ficar nesse papel meio de campo, assim, do tipo, isso aqui não tá do jeito certo, você pode dar uma mudada nisso? Se a pessoa tivesse mais contextualizada em relação a como aquilo vai ser usado na prática, em relação a quem vai estar usando aquilo, e ela até tivesse o espaço para talvez, tipo, putz, cara, tô implementando esse negócio aqui, mas eu descobri que por uma razão isso vai ficar muito ruim, será que a gente não podia mudar esse negócio aqui e tal? Tipo, isso, o dev ele não precisa virar um produteiro para fazer isso, mas ele precisa estar contextualizado, ele precisa estar inserido no processo, você precisa ter essas aberturas até para feedback, assim. Então, tipo, e tudo isso são coisas que eu vejo que agilizam e otimizam o processo muito. Então, para mim, é muito mais isso, assim, é muito mais uma questão de cultura até, assim, eu sei que as pessoas falam de cultura da empresa, às vezes isso vira um bicho de 7 cabeças, vira uma coisa muito elaborada, assim, as pessoas falam muito de cultura como algo muito misterioso, mas uma frase que eu gosto muito é: cultura da empresa é o que as pessoas da empresa fazem todo dia, sabe? Tipo, cara, quando não tem ninguém te dizendo o que fazer, o que você vai no automático, quando não tem uma ordem, quando não tem, tipo, qual é a atitude que as pessoas vão tomar. Para mim, você mudar as atitudes em torno dessa relação de desenvolvimento de produto, de você ver o dev só como alguém passivo que recebe tarefa e executa, para uma cultura onde é claro para todo mundo que é bem-vindo o dev dar a opinião dele e o dev até, tipo, participar muitas vezes mais cedo no processo de ideação, não precisa ser desde o início, mas mais cedo, eu vejo que isso é uma coisa que torna o processo como um todo muito mais eficiente, melhora muito a qualidade do que acaba sendo entregue e gera, e assim, você acaba tendo muito menos gente fazendo trabalho de meio de campo, de intermediação, de meio que ficar só levando informação de um lado para o outro. Março é o mês de aniversário da PM3 e pensando nisso, eles prepararam várias surpresas incríveis para comemorar no melhor estilo. Então você que está ouvindo esse episódio, anota aí. Quer garantir uma oferta especial para virar aluno PM3 e acelerar sua carreira? No próximo episódio da Project Gurus, nós vamos te contar como ter acesso a essa oferta. Fique ligado, hein? Você falou sobre o lance, eu acho que é muito mais difícil a gente mudar isso em empresas maiores, né? Que já tem uma cultura, já tem processos. Se você pudesse, dada a sua experiência, a sua perspectiva, a sua visão de mercado, de técnico ali, e também de produto de negócio, quais seriam as perguntas meio que padrão que todo dev deveria fazer ao chegar nessas empresas? Porque eu acho que tem, como você falou, é uma via de mão dupla, né? Tem a empresa de criar um ambiente, mas eu acredito que um dev que já chega num ambiente tradicional, digamos assim, vamos colocar assim, com
processo já feito, mais burocrático, uma empresa grande, não sei o quê, ele consegue se posicionar de uma maneira muito mais estratégica através das perguntas que ele possa fazer ali nas reuniões, etc. Tem alguma dica, assim, do tipo, pô, se o dev fizer essas 5 perguntas, ele entendeu qual que é o papel dele além do código? Cara, eu acho muito difícil fazer uma listinha assim, porque eu acho que isso é tudo muito contextual. Até porque, assim, é o que você falou, muitas vezes, assim, uma empresa mais estabelecida isso pode ser mais difícil, muitas vezes uma empresa mais estabelecida ela pode nem querer, na realidade, porque, enfim, a gente, sei lá, às vezes a gente tem esse processo aqui, a gente segue isso, tem 17 anos e funciona muito bem pra gente e tal, é tipo, o cara que chega e ele já vai querer meio que dar sugestões pra mudar isso, tipo, é meio que fica a coisa meio do cara que acabou de chegar e já quer sentar na janela, sabe? Mas assim, eu acho que tendo algum tato e algum cuidado em relação a isso, eu acho que talvez o principal em uma empresa mais estabelecida seria o dev entender quais dores que existem com os processos atuais, porque eu honestamente não acho que tenha uma empresa grande que eu já tenha interagido, eu já tenha falado com pessoas na minha vida, às vezes o pessoal me pede para fazer consultoria, ajudar com processos e tal, já fiz isso para algumas empresas e do que eu vejo é que, cara, não existe uma empresa grande onde as pessoas estão 100% felizes em relação tipo, a essa interação, sabe? É sempre assim, o pessoal de produto não entende o que os devs falam e, tipo, ou acha que as entregas são muito lentas, o pessoal dev acha que o pessoal de produto não se esforça para entender o que está acontecendo e que, tipo, sempre vem demandas irrazoáveis e tal. Então, assim, eu acho que a abertura para começar a mudar esse tipo de processo ela sempre vem por essas dores. Então, se você é uma pessoa, se você é um dev e você sente, por exemplo, que você tem pouco impacto em relação ao produto e que, tipo, as demandas de produto que chegam, elas vêm mal trabalhadas e que alguém técnico poderia ajudar mais nisso, eu acho que a melhor forma de você começar a agir em relação a isso é justamente por esse ponto das dores. É você entender o que está doendo nas pessoas, você entender o que as pessoas estão vendo como problema no processo e a partir disso você começar a entender como que você tendo um posicionamento técnico ali, mas trabalhando mais junto das pessoas de produto, poderia ajudar. Outra coisa que eu acho que ajuda bastante, que já sai um pouco dessa linha de perguntar coisa em reunião, assim, seria você chegar para alguém de produto e você dizer, cara, assim, eu gostaria de entender melhor o seu trabalho e conversar com pessoas sobre isso, sabe? Às vezes eu acho que falta também esse ponto da comunicação entre, tipo, devs e produto. Eu acho que muitas vezes são pessoas que estão interagindo ali, muitas vezes de uma forma meio que formalizada, vamos colocar assim, acaba que é meio que dentro de rituais pré-estabelecidos, e você não tem essa conversa de fato, que muitas vezes você tem uma conversa informal assim com a pessoa, vocês dois acabam vendo que tem alguma oportunidade ali que vocês estão perdendo. Isso é algo que eu encorajo bastante também. E eu não sei se isso responde o que você estava falando, porque com ponto de perguntas especificamente, eu não sei, assim, tipo, como que poderia avançar dessa forma. Eu acho que a parte de perguntas talvez seria muito mais no sentido de entender a situação da empresa, sabe? E identificar esses pontos das dores que eu falei. Então, é meio que isso. Eu acho que tipo. Acho que você respondeu sim. Você respondeu. Porque eu acho que se você tem essa linha de pensamento que você expressou agora, é possível você começar, dado o contexto, a fazer as perguntas corretas. Então, pô, se você tá e você vê processos meio estranhos, você consegue perguntar como, pô, por que tem esse processo? Qual que é o objetivo desse processo? O que a gente ganha com esse processo? Como que é o nosso modelo de negócio? Isso. Como que a empresa ganha dinheiro? Isso. Então, se você tiver acho que é parte dessa não é transparência, mas dessa
dessa linha de pensamento que você passou aqui. Uma pergunta que ajuda muito, que eu acho que nem precisa ir tão longe assim nesses pontos de como que a gente ganha dinheiro e tal, porque nem sempre tudo que você faz vai acabar sendo diretamente relacionado a como que a empresa ganha dinheiro. Às vezes tem coisas que precisam ser feitas que não estão diretamente relacionadas ali ao objeto de negócio da empresa. Mas uma que eu vejo que ajuda muito, assim, é quando você recebe uma tarefa, você perguntar, pô, tá, por que isso é importante? Ou então você viu que tinha uma tarefa, ela foi despriorizada, tá, por que isso é menos importante agora? Eu acho que, tipo, esse ponto de você entender a importância relativa das coisas é uma coisa que todo mundo deveria ter uma noção na empresa, assim, tipo, você, sei lá, até dentro das tarefas, sabe, por mais que a gente não fale muito disso explicitamente, acaba que o dev, ele tem que tomar decisões que afetam o produto, assim, diretamente, assim, tipo, cara, tipo, como você vai executar uma determinada tarefa, quais trade-offs você vai fazer, quais escolhas você vai fazer ali, por mais que isso seja uma coisa que às vezes não tenha visibilidade, não tem plena visibilidade para todo mundo que está acompanhando a execução daquela tarefa, isso acaba tendo efeitos, isso acaba tendo impactos, e do momento em que o dev consegue entender bem por que essa tarefa é importante, para quem ela é importante, quem vai estar usando isso, que são coisas extremamente básicas, assim, mas é o tipo de coisa que eu vejo que, por exemplo, muitas vezes os devs não perguntam e as pessoas de produto não têm a preocupação de passar. Então, assim, do momento em que você começa a contextualizar melhor os devs, eles começam a entender melhor porque algumas coisas são importantes e outras não, uma coisa que você, enquanto pessoa de produto, pode notar é que os devs vão começar a tomar decisões melhores, as coisas vão começar a fluir melhor quase que sozinhas, assim, do momento em que as pessoas estão devidamente contextualizadas. Justamente porque do momento em que a pessoa entende, tem pelo menos uma expectativa correta de, tá, isso aqui que eu tô fazendo vai ser usado dessa forma, essas decisões implícitas que a pessoa tem que fazer, que honestamente você, enquanto pessoa de produto, provavelmente não quer ter que se preocupar com isso, elas vão sair melhores também. Interessante isso. Porque aí você chega pra pessoa de produto e fala assim, por que você não fala lá pro dev sobre negócio, sobre produto? Ele não pergunta. Aí você chega no dev e fala assim, por que você não pergunta sobre isso? Tipo, ninguém nunca me falou sobre, nem sabia que podia perguntar, tipo... Aí fica esse lance de tipo, Exato. É por isso que eu falo muito que isso tem que ser uma coisa cultural. Esse tipo de coisa, assim, não vai funcionar enquanto depender de ser uma iniciativa só de quem tá ali na ponta, de quem tá na execução, sabe? As pessoas podem ter a maior boa vontade do mundo em relação a isso, e eu super encorajo qualquer pessoa de produto que esteja, ou qualquer tech lead também que esteja ouvindo isso, a tentar puxar essas coisas dentro do seu próprio time. Mas eu acho que você só realmente realiza o potencial disso quando é uma coisa que tem meio que um buy-in, sabe, da empresa como um todo. Quando as pessoas realmente acreditam que vamos colocar um esforço nisso, mesmo que em alguns momentos isso signifique que a gente vai precisar ser um pouquinho menos eficiente naquele momento, que vai precisar passar mais contexto, ter mais comunicação, etc. No longo prazo, isso vai levar a ganhos significativos pra gente. Acho que é meio que essa atitude que tem que ter. E no final, assim, mais uma vez, eu sei que isso nem sempre é a coisa mais viável do mundo, eu sei que às vezes você tem que provar uma ideia dentro de um time específico para aí você conseguir ter buy-in, para você levar isso mais longe dentro de uma empresa, especialmente numa empresa maior. E, como eu falei, eu super encorajo as pessoas a já começarem a fazer algum aspecto disso dentro de seus próprios times, ou squads, ou tribos, ou como quer que a gente queira chamar essa semana. Mas, assim, no geral, tipo... eu acho que o potencial, de fato, que tem das pessoas conseguirem ter uma colaboração mais fluida, ele se realiza quando tem buy-in da empresa. E agora vem a pergunta que vai fazer com que os devs que ouvem a gente, eu acho que não é a maioria, mas vai ouvir porque eu estou com o Castilho aqui, então a Bolha Dev vai ouvir, eu quero que esse corte viralize na Bolha Dev. Que é agora. Você tem certeza que você quer isso? Tá bom. Tá bom. O quanto que aumenta o salário do dev se ele souber negócio? Tem uma correlação? Tipo, os devs que sabem negócio e produto ganham mais do que os que são tecnicamente bons ou não? Tipo, tudo bem, entra naquela questão lá que você falou de tipo, tem as empresas engessadas que olham... Assim, nem toda empresa vai remunerar você, assim, de acordo com o que você sabe ou o que você consegue fazer. Isso dito,
eu diria que você ter uma desenvoltura, assim, você conseguir demonstrar que você consegue falar sobre, que você consegue levar isso em consideração, isso abre muitas portas para você entrar em empresas melhores. Não vou prometer para ninguém que eu estou ensinando aqui o segredo para você dobrar seu salário, até porque eu não acredito nisso, mas, assim, eu acho que, tipo, você conseguir demonstrar que você consegue lidar com isso. E uma coisa, assim, eu entrevisto muita gente, né? Então, uma coisa que eu levo muito em consideração é justamente esse ponto de tomar interesse, assim, quando pô, obviamente isso não é o que vai me fazer contratar a pessoa, mas assim, se a pessoa chega na entrevista mostrando que ela já entende o que a Kombuka faz, que ela já entende como assim a gente funciona mais ou menos, pelo menos ela me demonstra que ela leu assim a página da empresa e ela baixou o aplicativo e deu uma testada, assim, cara, isso já conta vários pontos positivos, tá? Assim, obviamente é que a pessoa ainda tem que ter as skills técnicas e, tipo, e ela tem que conseguir se comunicar em relação ali à execução de tarefas técnicas, mas isso é um ponto super positivo e eu vou dizer que isso é um ponto bem raro na realidade de aparecer nas entrevistas. A pessoa que ela não tá ali só porque quero um emprego porque eu quero ganhar dinheiro, assim, tipo, mas ela também demonstra que ela tomou um interesse de fato no que ela vai estar fazendo. Isso já é uma coisa que faz bastante diferença, não só no Brasil, na gringa também, assim, é o tipo de coisa que você pode ganhar pontos muito facilmente numa entrevista. E não só isso, é uma coisa que pode também, assim, fazer muita diferença na sua performance dentro da empresa. Eu acho que a pessoa que ela demonstra que ela consegue tomar boas decisões de produto, boas decisões em relação ao produto, sendo dev, ela vai ganhando muito mais confiança dentro da empresa, que depois pode levar a você estar numa posição que tem uma remuneração maior. E aí, se encaminhando pro final, você acredita que com... Vou fazer uma pergunta meio capciosa contra a minha classe Que aqui. isso, cara? Eu tô aqui de boa, você querendo me pegar no pulo desse jeito. Você acha que com a IA a gente conseguiria tirar essa posição intermediária onde onde a IA seria basicamente essa interface intermediária e o dev conseguiria desenvolver essas habilidades ou não? Eu vou dizer que, assim, eu já vi alguns experimentos interessantes nesse sentido, muito mais no sentido de, por exemplo, tentar capturar a especificação melhor, assim, tem uns experimentos bem legais em relação a, por exemplo, você botar uma IA para transcrever reunião e depois pedir, cara, a partir do transcrito dessa reunião gera uma especificação das coisas que a gente falou sobre para fazer e tal. Tem umas ideias bem interessantes nesse sentido. Eu acho que não exatamente isso tira a questão ali do meio de campo se não tiver um buy-in dos devs aí nesse ponto, assim, o tipo, até falando sobre IA, uma coisa que eu defendo muito e que eu falo bastante no Twitter também, é que eu acho que o dev, agora considerando IA, ele vai precisar ir se tornando mais produteiro também. Isso é uma coisa que vai ser quase inevitável, porque do momento em que a gente tem a IA e isso está melhorando de uma velocidade absurda, começa a chegar em um ponto em que você conseguir executar código mais rápido que o outro, por exemplo, deixa de ser um diferencial, porque a pessoa pode só chegar ali e pedir para a IA fazer aquilo. Vai ser perfeito? Todas as vezes não, mas os modelos vêm melhorando numa velocidade muito impressionante. Você não ia conseguir fazer quase nada, assim, há 2 anos atrás. Hoje em dia, você já consegue automatizar uma quantidade surpreendente de coisas, assim. Então, o que eu vejo muito é que, assim, de certa forma, vai ser quase que necessário que os devs assumam uma postura de maior interesse e maior responsabilidade em relação à evolução do produto, se eles quiserem continuar existindo ao longo dos próximos anos. Não acho que automaticamente a IA resolve o problema do meio de campo, mas eu acho que a IA tem que ser um wake-up call, sabe? Um despertador para muita gente em relação a, tipo, cara, você não vai poder só ficar escrevendo código. Ou você vai para algum nicho muito específico, onde, tipo, no geral, precisa de muita corretude, você não tem espaço para erro,
Ou você vai para uma coisa onde você tá ali mais pensando em termos de, cara, estrutura, tipo, em grande escala, como que isso vai realmente se integrar com o resto do produto. Porque é isso, assim, a questão eu não acredito que IA vai eliminar a função de dev, mas eu acredito que IA vai eliminar muitos devs. Tipo, a pessoa ali que ela literalmente só sabe pegar uma demanda, jogar em algum framework, assim, seja de servidor, de front-end e executar isso, essa pessoa está ameaçada, tipo, à medida que as ferramentas vão evoluindo. Então, um dos caminhos é justamente esse, de você ter os devs também se aprimorando mais em relação a não só entender como fazer uma solução, mas entender onde aquelas soluções se encaixam, porque vai ser esse tipo de reflexão, vai ser esse tipo de raciocínio que vai ser valioso em um mundo onde a maior parte do código é gerado por modelos. Na nossa comunidade aqui de produtos, principalmente lá no LinkedIn, porque a nossa comunidade de produtos não tá muito no Twitter, não. A gente tinha uma área um pouco mais pseudo-evoluída. A gente gosta de, né, ser intelectuais. Então a gente tá no LinkedIn cagando regra. A gente não tá na bagaceira do Twitter. Mas enfim. Cara, assim, acho que todo mundo precisa entrar na bagaceira um pouco às vezes. Faz bem. Por isso que a gente tá lá. Por isso que eu tô lá, porque eu gosto disso daí. A gente tá, na nossa comunidade, tá tendo uma vertente muito de automatização, automações e criação de coisas com IA. Uhum. Então tá chamando de Product Builder, que o Product Manager deixará de ser Manager para ser Product Builder, porque ele mesmo vai conseguir construir essas coisas, pipipi, popopó. Legal, ótimo. Tá bom, para vender o curso tá legal. Mas isso na vida real não fecha, né? Porque não dá, né? Depende. Compliance, segurança... Depende dos requisitos que você tem, assim. Eu acredito muito que vão existir produtos construídos sem nenhum dev, assim, tipo... Podem ser até produtos com grande sucesso, com certeza vai ter coisa nesse sentido. A questão é muito mais de quais requisitos você tem. Quanto mais específico e mais customizado é o que você precisa, mais eu acho que você vai precisar ter pelo menos uma pessoa com o perfil mais dev ali. E eu sei que tem produteiros que têm um perfil híbrido, eu gosto muito dessas pessoas, inclusive. Mas assim, a questão é a seguinte, você pode até pedir para a IA fazer o que você quer, a IA pode até entregar o que você quer, você pode até rodar aquilo e pode parecer o que você quer. Você consegue validar se aquilo está 100% certo? Você consegue, assim, entender de fato se você precisar fazer uma alteração depois, quais são as partes daquilo que tem que mudar? Ou você só vai seguir pedindo para IA e você vai confiar que o que sair ali tá ok, assim, tipo... No final, eu penso muito nesse ponto da validação. Em alguns casos pode ser que seja, pode ser que 100%, beleza, funcionou 10, assim, e nesse caso, more power to you, sabe? Tipo, eu sou 100% a favor desse tipo de coisa. Eu acho que tem alguns devs que têm um certo medo em relação a isso. Eu, honestamente, acho que, assim, cara, essas coisas crescerem é bom, assim, quanto mais gente ter a capacidade de criar coisas digitalmente, é bom. Mas isso fica bem restrito em termos de, cara, confiabilidade e complexidade. Você vai confiar, de fato, que um código de pagamento que você está colocando no ar não vai ter nenhuma vulnerabilidade, nenhum problema? Você deveria? Tipo, no final é meio que isso. Eu sei que você... Então, assim, acaba que nunca é só IA. Às vezes é, tipo, você gera muita coisa com IA e você... tem que descobrir ali como você integrar um processador de pagamento, porque, honestamente, você não vai só roll out seu próprio processador de pagamento, coisas assim. Então, só dando alguns exemplos meio bestas, eu não quero entrar muito em tecnicalidade disso, mas o ponto para mim é, tanto o dev, ele vai precisar ir para um lado onde ou ele começa a se integrar mais com o perfil produteiro, e isso é uma coisa que eu acho que gradualmente vai acontecer com quem quiser ir mais para esse lado, esses perfis vão gradualmente ir se fundindo, assim, tipo... ou você vai para um lado muito especializado, que aí, por exemplo, mais uma vez é o que eu falei, você não vai querer usar
um gate, você não vai querer que o seu código de pagamento seja todo gerado por IA, você vai querer provavelmente usar uma Stripe da vida ou alguma coisa assim. Então, tipo, você vai ter pessoas que vão estar desenvolvendo esses softwares de alta confiança, que provavelmente, assim, vão estar usando algum tipo de IA também, mas vai ter um fluxo, um ciclo de validação ali muito mais robusto em cima disso, que vai precisar de desenvolvedores para isso, inclusive. Ou você vai ter as pessoas que vão estar mais nesse perfil híbrido. E aí, assim, eu sei que eu falando isso parece só eu falando do tipo, o PM vai sumir, mas isso também o dev, que ele só quer estar meio que fazendo coisa técnica, mas ele não vai para as coisas técnicas realmente bucha, ele vai começar a desaparecer também. É isso. Então, vai desaparecer. Esse é o corte. Vai desaparecer. Isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Conversei com o Castilho. Ele vai voltar mais vezes aqui quando a gente tiver... Com toda certeza, só chamar. Quando tiver episódios, a gente vai confrontar. Vamos colocar o Castilho contra alguém de produto. A gente vai criar um episódio, produto versus engenharia. E é isso. E deixar tretar. O cara já tá querendo me botar em treta, tá vendo? Sou uma pessoa tão pacífica. Isso aí. Tá bom. Dito isso, siga Castilho no Twitter, no LinkedIn, ele vai deixar aqui o link do LinkedIn aqui na descrição. A Kubuka, o link tá na descrição aqui também. Vai lá, conheça, se inscreva, use, faça o que você quiser, compartilhe. Faça o que você quiser. O link tá na descrição, então, por favor, siga ele. Você vai gostar. No Twitter, você que deu play, tá ouvindo até aqui, você vai adorar seguir ele no Twitter. Castilho, muito obrigado por um tempo. Eu não faço tanta promessa quanto o Shield, tá, gente? Mas se vocês quiserem seguir lá, será um prazer. É porque eu sou uma pessoa de produto. Eu vendo o sonho. É isso. Castilho, muito obrigado por você ter arrumado um tempo na sua agenda com corrida. Disponho. Tamo junto. Beijos. Tchau. Tchau, gente.